Graça e paz, amados irmãos, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que temos de nos reunirmos para adorar e bendizer o nome santo do nosso Deus e também aprender a sua palavra. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo de número 7, e nós leremos os versículos de número 1 a 10. Acompanhe. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhes que viessem curar o seu servo. Este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que façais isso, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Meus amados, aqui nesse contexto, Jesus já tinha feito muitos sinais, muitas maravilhas, tinha já feito vários discursos, ele já era bem conhecido naquela região e acabaram de falar ali com os seus discípulos justamente a respeito de ouvir e colocar em prática a sua palavra. O capítulo 7 então começa com Cristo entrando na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficava na região da Galileia, às margens ali do mar da Galileia. Era uma cidade bastante importante. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo havia morado ali. Nós podemos ver isso ao lermos Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Assim também como nós vemos que muitos dos apóstolos eram da cidade de Cafarnaum, como Pedro, André, Tiago, João e também Marcos. Ou seja, olha, quase a metade dos discípulos eram da cidade de Cafarnaum. Cristo fez ali também naquela cidade muitos sinais, muitas maravilhas, a ponto de a sua fama se espalhar ali pela circunvizinhança, pela cidade, pelas aldeias ao redor. Lucas vai dizer isso no capítulo 4, no versículo de número 14, que a fama de Jesus, desde Cafarnaum, estava se espalhando por aquela região. Olha o que diz o versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O versículo 23 aparece nos dando uma ideia de que Cristo já havia feito muitos sinais, muitas maravilhas ali, porque os fariseus vão dizer justamente a Jesus isso. Olha o versículo de número 23, diz assim: tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, ou seja, tudo o que o Senhor fez ali em Cafarnaum, faz-o aqui também em sua terra. E é justamente isso que a nova versão transformadora traz. Faça aqui em sua cidade o mesmo que o Senhor fez em Cafarnaum. Cafarnaum, então, nós vimos que era uma cidade importante. Voltemos a Lucas capítulo 7, versículo 2. E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Então aqui o servo do centurião estava doente. Mateus vai nos dar mais detalhes. Ele vai dizer que ele estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Lucas então conclui que ele estava à beira da morte. Mas o interessante aqui, meus amados irmãos, não é o fato de o servo estar doente, mas sim do centurião. O seu senhor está preocupado com sua vida. Lucas vai dizer que esse servo era um servo estimado, amado do centurião. Nós temos uma lição importante aqui, meus amados, que nós devemos aprender.
Nós, como cristãos, devemos sempre dar um bom testemunho, principalmente no nosso trabalho, na escola, na faculdade, ou seja, no lugar em que Deus te colocou. Veja, este servo não era um servo negligente, preguiçoso, displicente, porque nós vemos que ele conseguiu não só o respeito do seu Senhor, mas também ser honrado pelo centurião. Isso nos faz lembrar do que Efésios capítulo 6, versículo 5 diz. Acompanhe. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Infelizmente, meus irmãos, muitos são os que dão um péssimo testemunho cristão, onde estudam, onde trabalham, e depois ainda vão dizer que estão passando perseguições, porque Satanás está furioso. Bem, vamos voltar para o texto, o capítulo 7, vamos ler os versículos de número 3 a 5. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viessem curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo de nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então aqui o centurião envia anciões dos judeus para falar com Jesus e para pedir a cura do seu servo. O centurião não era um judeu, ele era um gentil, um romano. Ele não pertencia ao povo judeu, ele pertencia ao exército romano. Um centurião era alguém que tinha sob o seu comando 100 soldados. E este é o fato, isto é o que torna a narrativa mais impressionante. Por quê? Porque ele era um gentil romano, líder do exército romano, mas que tinha o respeito e a atenção do povo judeu. Não era do povo judeu apenas, meus amados, prestem atenção, era dos líderes religiosos de Judá. Isso não era algo comum, né? Os líderes religiosos não tinham muito a afinidade com quem não era judeu, principalmente alguém que era líder de um exército romano que oprimia Israel. Mas nós vemos que esse centurião conseguiu o respeito daqueles líderes. Veja o que eles mesmos, vejam o que as autoridades religiosas dizem a respeito do centurião no versículo de número 4. Estes, chegando-se a Jesus com instâncias, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto. Veja bem, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Jesus, o Senhor tem que fazer isso para ele, porque ele merece, Senhor, ele merece que o Senhor faça algo para ele. E veja, meus amados irmãos, a razão aqui não era porque aquele centurião tinha de alguma forma contribuído ou ajudado para a criação, para a construção da sinagoga. Não, é porque ele amava o povo judeu. Os líderes religiosos vão dizer assim: olha, porque ele é nosso amigo, porque ele nos ama, e porque ele conseguiu conquistar de alguma forma o respeito, o bom nome diante do povo, o bom nome diante daquelas autoridades, a ponto delas intercederem, como nós vimos aqui, de uma forma incessante, com instância, suplicaram a esse homem para que Cristo fizesse alguma coisa. Meus amados, nós devemos aprender com esse centurião, assim também como lembrar do que Provérbios diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que o ouro e a prata, diz Provérbios 22, versículo 1. Irmãos, devemos aprender que mais importante do que posições que nós podemos adquirir na nossa vida é o bom nome que nós devemos buscar e preservar, algo que infelizmente está em falta até mesmo no meio cristão. Há muitos cristãos que dão um péssimo testemunho no seu trabalho, um péssimo testemunho na sociedade. Bom, voltando para o texto, então nós vemos aqui que o centurião tem um servo que estava doente, e ele vai e pede aos líderes religiosos que vão até Jesus e que intercedam por ele, e eles o fazem rapidamente, assim também como o próprio Cristo prontamente se levanta e vai em direção à casa desse centurião na intenção de curar o seu servo. O impressionante é a mudança de rumo, meus amados, que toma essa história nos versículos seguintes. Vejamos o versículo de número 6 a 8 do capítulo 7.
Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou os amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Meus amados, o centurião aqui, apesar da posição que ele tinha diante da sociedade, uma posição elevada diante dos homens, ele se coloca numa posição de humildade, de humilhação diante de Cristo. E o que ele diz, meus amados, é maravilhoso. Talvez numa leitura rápida não fique tão evidente o tamanho da palavra, da frase que esse homem diz. Na Nova Versão Transformadora, talvez a gente tenha um pouquinho mais de noção. Olha o que diz o mesmo texto: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Meus irmãos, não importa o que somos diante dos homens, pois diante de Cristo somos todos pequenos, indignos da sua presença, carentes da sua maravilhosa graça. Fica claro aqui, meus irmãos, que esse centurião não estava esperando algum tipo de recompensa pelos seus feitos ao povo judeu, por ter já talvez ajudado na construção da sinagoga, ou algum tipo de ajuda prestada ao povo judeu. Ele não estava esperando uma recompensa, mas fica evidente que ele estava esperando apenas na graça maravilhosa de Cristo, e como nós veremos, também na autoridade suprema de Cristo. Veja, ainda que esse centurião se colocasse como indigno, ele acreditava que Cristo tinha autoridade para dizer uma palavra e o seu servo seria curado. O centurião demonstra aqui, meus amados irmãos, o que o próprio Cristo, o que o próprio Jesus testifica: uma fé admirável, uma fé que Jesus jamais viu. Ele próprio diz: em todo Israel. Olha o versículo 9, o que o próprio Jesus diz. Ouvido estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que fé admirável era essa? Meus amados, que fé é essa que fez que o próprio Jesus se admirasse? A fé que Cristo podia curar? Será que era essa a fé que Jesus ficou admirado? Com certeza não, porque em muitos outros eventos, em muitas outras partes, Jesus viu pessoas crendo que ele poderia curar, e isso não admirou. Mas aqui ele exclama que nem em todo Israel ele viu uma fé como essa. Vejamos o que o centurião diz, para que a gente possa entender que fé é essa admirável. O versículo 8 diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ele não está se comparando a Jesus, ele não está dizendo que ele tem a mesma autoridade de Jesus. Ele está falando o seguinte: Senhor, eu tenho autoridade sobre minha vida, eu tenho superiores, e eu também tenho aqueles que estão abaixo de mim, meus servos, a qual eu mesmo dou ordem. Ele está dizendo que sabe o que é receber ordens de um superior, assim também como sabe dar ordens para que sejam cumpridas. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei o que é receber ordens e ter que cumpri-las, assim como dar ordens e saber que elas serão cumpridas. Eu sei que quando o Senhor der uma ordem, não há o que poderá impedi-las de se cumprir. Meus amados, e assim aconteceu. Cristo, nós vemos no restante do texto, realizou essa cura. Ele deu uma ordem, e aquele servo foi curado pelo poder e pela autoridade da palavra de Cristo, o livrando da morte. Veja, meus irmãos, a fé que é admirada por Cristo foi a de que o centurião, aquele romano, aquele gentio, reconheceu Cristo como autoridade máxima e soberana, que dita a sua palavra, não haveria nada e ninguém que as pudesse impedir de serem cumpridas. Uma fé
que não foi encontrada em Israel. Israel que era o povo de Deus, Israel que tinha a lei, Israel que tinha a palavra de Deus, que falava de Cristo. Eles não conseguiram reconhecer Cristo como a autoridade máxima, como soberano, como rei. Mas essa fé é encontrada em um gentil romano. Os líderes religiosos, meus amados irmãos, conseguiram ver apenas a moral daquele centurião, a dignidade daquele centurião, mas não conseguiram enxergar, não conseguiram reconhecer a autoridade real de Cristo. O centurião, muito pelo contrário, ele reconheceu a pequenez de si mesmo e a grandeza da autoridade e do poder maravilhoso de Cristo. Esta é a fé que nós devemos ter. Essa é uma fé admirável. Não apenas de acreditar que Jesus pode curar as suas enfermidades, que Jesus pode mudar os seus problemas, mas é uma fé que crê que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso, que Ele é o soberano, que quando Ele dá uma ordem, nada e ninguém poderá mudar o seu decreto. O centurião estava falando não apenas de dar ordens a homens ou a soldados, mas de dar ordem à vida e à morte. Lembra, meus amados, quando nós lemos o texto no início? Aquele homem estava enfermo, acamado, sofrendo horrivelmente. Lucas diz que ele estava à beira da morte, ele estava para morrer. O servo do centurião estava à beira da morte e não havia nada e ninguém que poderia fazer alguma coisa por ele. O seu servo estava à beira da morte e não havia ninguém que poderia ter tamanha autoridade para que com apenas uma palavra ordenar que a morte fosse retirada e a vida concedida. Mas aquele centurião reconhece que somente Cristo tem essa autoridade para repreender a morte e ordenar a vida. Amados, aquele centurião diante dos homens foi reconhecido como digno de receber algo diante de Cristo. Mas ao se colocar justamente diante do Senhor, ele reconhece que era indigno, que não era merecedor nem mesmo de estar na presença de Cristo. Ele reconhece que Cristo é soberano, que tem autoridade para dar uma ordem e repreender a morte e restaurar a vida daquele servo. Meus amados irmãos, Cristo Jesus, Ele é o Rei soberano, o Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Todo homem é indigno e merecedores de receber algo da parte de Cristo. Não importa qual a posição que você tenha, não importa qual a posição diante dos homens, como os homens te veem. Diante de Cristo, todos somos pequenos, indignos e merecedores do seu favor, e merecedores de estar em sua presença. Mas Cristo Jesus, Ele é o Rei soberano, aquele que tem a autoridade máxima. Ele é o único que tem essa autoridade para repreender a morte e restaurar a vida de cada um de nós. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é majestoso. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Ele é o único que tem poder para a sua palavra mudar o curso da natureza. Ele pode curar-nos, Ele pode restaurar-nos de todas as nossas imperfeições. Ele pode nos tirar da morte e nos dar a vida eterna. Esse é Jesus Cristo. E eu quero, meus amados, para encerrar, fazer 2 apelos aqui. Para você que está ouvindo essa mensagem. Se você ainda não creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, creia que Ele é poderoso para, por meio de sua palavra, perdoar todos os seus pecados, restaurar a sua vida e te livrar da morte e te dar a vida eterna. E para você, meu amado irmão, eu quero que você creia que a palavra de Cristo é soberana, que ela é poderosa, que ela pode fazer muito além do que você pode imaginar. Nossos problemas podem ser grandes, maiores do que nós mesmos. Eles podem ser impossíveis de serem resolvidos por nós. Mas nós devemos crer, meu amado, que basta uma palavra do Senhor, basta uma ordem soberana de Jesus Cristo, e não haverá nada e ninguém que possa impedi-la de se cumprir em nossas vidas. Ele pode reverter situações impossíveis. Ele pode mudar o rumo da nossa história. Não porque merecemos ou porque somos dignos, mas porque Ele é Deus, sua graça é maravilhosa e o seu poder é infinito. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por este dia em que o Senhor nos deu a oportunidade de nos colocarmos diante de Ti e da Tua Palavra. Verdadeiramente, ó Deus, todo homem é indigno e merecedor de estarmos em Tua presença. Mas louvamos ao Teu nome por Tua graça e por Tua misericórdia. Ó Deus, como este centurião, nós queremos crer que o Senhor é soberano, que o Senhor, ó Deus, é o Rei dos Reis, o Senhor é aquele que tem toda a autoridade para dar uma ordem, dar uma palavra do Senhor e mudar o rumo da nossa história, e mudar, ó Deus amado, o quadro da nossa vida. O Senhor é aquele que tem poder para repreender a morte e com uma palavra do Senhor nos dá a vida eterna. Ó Deus, que nós venhamos sempre a lembrar disso e confiar no Senhor e na Tua Palavra, que ela sim é poderosa para mudar as situações mais adversas e difíceis de nossas vidas. Que venhamos a confiar em Ti, na Tua autoridade, na Tua graça e no Teu amor para cada um de nós. Assim nós oramos e louvamos o Teu nome desde agora e para sempre. Amém. Amados, eu quero dar a bênção apostólica, convido você a fechar seus olhos, o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe e que guarde a sua vida e que você possa sempre confiar na soberania, no poder, na autoridade da palavra de Deus. Amém.